Rapaz, oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Bia. E antes de tudo, gente, que eu sempre esqueço de pedir pra vocês curtirem, compartilharem, deixarem um comentário aqui, que ajuda muito. Sempre que você comenta, que você interage com algum vídeo, o YouTube entende que aquilo é relevante e é importante pra você, e aí ele replica para o máximo de pessoas. Então, vamos replicar a nossa mensagem, a mensagem de Cristo. E é muito importante pra mim que vocês deixem essa curtidinha. O comentário pode ser até um emoji, gente. Você pode também fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade, eu vou sempre me esforçar para responder. Então, antes de tudo, né? Se você já viu algum vídeo aqui meu, se algum vídeo você já se identificou, já deixa sua curtida pra gente. Fazer até o do dorama, do emoji, do dorama. Então, deixa sua curtida, seu comentário. Após essa mensagem, após você assistir o vídeo, compartilha com quem você acha que é necessário também ouvir isso, tá? E simbora pro vídeo, chega de enrolação. Gente, o vídeo de hoje, ele é um especial do dia 28 de março. Eu já contei aqui num outro vídeo um pouco do meu testemunho em relação a isso, mas eu revivi no dia 28 de março de 2023, 4, 5, exato, sou péssima de contas. Mas no dia 28 de março de 2023, eu revivi. E desde então eu comemoro essa data como um segundo aniversário. E eu gosto muito de lembrar dessa data, porque eu me lembro dos feitos do meu Deus, e eu lembro que alerta, tá, gente? Eu só vou mencionar bem por cima, mas quem já viu outro vídeo já sabe. Mas o Senhor não deixou que 120 comprimidos parassem a minha vida. Então, se você deseja saber um pouquinho melhor sobre isso, tem um outro vídeo meu, que agora eu não estou me lembrando o nome, mas eu tô usando uma roupa vermelha, meu cabelo ainda tá bem baixinho, bem pequenininho, e eu falo um pouco mais a respeito disso, tá? E qualquer coisa depois, mais pra frente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais completo, entrando mais nesse assunto, tá? Mas hoje, o assunto que eu vou falar com vocês, ele é sim um especial do dia 28, mas enquanto eu li a palavra, o Senhor falou ao meu coração e ele trouxe uma relação perfeita com o dia 28, com algo que eu quero falar pra você. A nossa geração, hoje em dia, ela é uma geração que gourmetiza muito o desequilíbrio. Como assim, Bia? É aquele famoso, eu sou 880, entendeu? Eu sou uma pessoa intensa, eu vivo 880 e as pessoas falam disso com orgulho. Ah, Bia, mas você não sabe o que você tá falando. Gente, eu vivi isso. Eu era a pessoa perfeita pra poder falar sobre orgulho de desequilíbrio. Eu falava, não, eu sou 880, eu não consigo ser ou isso ou aquilo, ou eu faço ou não faço, eu faço eu entrego tudo, eu sou muito intensa. E de fato, gente, vamos trazer aqui, né, pra minha personalidade, tá? Eu não tô descartando fatos, até porque os seres humanos são completamente diferentes entre si. Então, cada um tem as suas características, tá? Eu não tô julgando isso. Eu tô falando sobre subjugar as suas características a Cristo, né, ao caráter de Cristo. E é esse o assunto. Eu sou uma colérica brasa, se eu não estou enganada, tá, gente? Eu não sou especialista no assunto. Então, por natureza, eu sou uma pessoa mais agitada, sou uma pessoa mais comunicativa, sou uma pessoa que tem umas certas dificuldades com a irritabilidade, com a ira, né? Vamos aqui falar dos nomes dos pecados, aquilo que o Senhor ele nos mostra na palavra. Então, eu sempre tive dificuldade com a ira, sempre tive dificuldade com constância, porque eu tenho muitas ideias ao mesmo tempo, muitas ideias. Eu não tenho problema pra ter ideia, não tenho problema pra começar, não tenho problema pra começar a iniciar e trabalhar, eu não tenho vergonha, não tenho. Não tenho a questão da timidez. É claro, né, gente? Depois que alguns anos foram se passando, eu fui entendendo melhor quem eu era, porque antes eu era muito reprimida em algumas coisas. Mas hoje, de fato, eu sei quem eu sou a respeito da minha personalidade, principalmente. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, que é o principal, né? Que é o que vale, né? O suprassumo, o único, o principal. Então, eu me identifico. É necessário você se conhecer, por quê? Não é para que você coloque estigmas e para que você se justifique em cima da sua personalidade caída, tá? Porque nós somos seres humanos caídos. Em cima dos seus defeitos. Ah, Deus, porque eu sou assim. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim. Não é isso, até porque o Evangelho de Cristo prega completamente o contrário. Vou lembrar aqui para vocês de Paulo, que antes era Saulo, que perseguia os cristãos e se tornou aí, gente, um exemplo, né? As cartas de Paulo são tremendas, o exemplo de Paulo, gente. Então, assim, é indiscutível, não é mesmo? E ele era uma pessoa difícil. Pedro, né, que é o famoso sanguíneo. Eu achava até que eu era sanguínea, mas eu vi por alguns detalhes que eu não sou. Eles são parecidos dependendo da nuance, né? Mas enfim, voltando. O Pedro, ele era aquele, né, assim, corte rápido Tramontina. Chegou aqui, tá ofendendo meu Jesus, opa, eu vou dar-lhe um corte na orelha, entendeu? Eu vou me rebelar, vou me irritar, falar, olha só, isso, aquilo. Negou Jesus 3 vezes e ainda assim, né, teve o perdão de Cristo. E foi um homem que foi transformado e regenerado. E que viveu intensamente as obras de Cristo na sua vida. Então, ele também viveu o lado positivo da intensidade. O lado positivo de se entregar por completo, né, à missão de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, gente. Então, eu tô trazendo pra minha personalidade porque é o meu exemplo, tá? Então, cada um aplica aí dentro do que se sabe sobre si. Beleza. Então, eu sempre fui
desse estilo, mais intensa. Eu começava as coisas com muita avidade, essa palavra, gente, eu conjuguei certo? Muito ávida, muito empolgada, mas não terminava na mesma coisa. Eu perco o foco muito rápido, então tudo se torna meio que desinteressante pra mim. Tudo não, né, gente? Mas a palavra de Deus jamais é. Mas eu tô falando sobre as minhas dificuldades, minhas falhas, né? E sobre essas questões. Eu também eu falo tinha, gente, porque é do velho homem. Problemas com rancor. E eu vou falar pra vocês, eu ainda vou fazer um vídeo sobre perdão, porque é uma outra área em que Deus ele ainda me trata profundamente. Porque eu, especificamente, sou uma pessoa que me lembro das coisas, então, do que aconteceu, até mesmo o perdão que eu já consegui liberar, por exemplo, o perdão mais recente da minha vida, eu obviamente me lembro, né? Meu psicólogo, com muita sabedoria, sempre fala, a gente não tem amnésia. A gente recebe o perdão de Cristo, mas a gente não tem amnésia. Então, o nosso inconsciente, ele vai trazer coisas que nós já vivemos do nosso passado, dos nossos desejos caídos, até porque o inimigo também se aproveita disso. Mas o inconsciente, gente, a ciência mesmo explica que isso acontece. Então, é natural, tá? É óbvio, tá? Não vamos deixar ignorar os sinais, porque o inimigo ele também se aproveita de tudo isso, tá? Desde a sua personalidade, os seus defeitos, qualidades e a tua vida antes de Cristo, né? Que não é vida, né, gente? Vamos combinar. Então, eu era aquela pessoa que me denominava por completo, gente, uma pessoa que, não, eu sou de extremo mesmo, entendeu? Eu sou intensa, eu sou 8, eu sou 80. E é isso aí, entendeu? É isso aí. Até que o tempo passou, eu conheci de fato a Cristo, eu voltei para Cristo, né? E o Senhor me transformou, me renovou ali por completo. E eu comecei a tentar ajustar isso. Gente, não foi fácil, tá? Não foi nada fácil. O ponto geral desse vídeo é o equilíbrio, né? Também, né? Do que eu já mencionei, mas também é o equilíbrio. E eu vou mencionar na palavra aqui, como a palavra fala sobre o equilíbrio. Isso é maravilhoso. Então o Senhor ele explica claramente o que ele deseja de nós, né? Ele não tá aqui padronizando para que todo mundo vire igual, robôs, não. Mas ele dá um caminho para que a gente possa seguir. E para que cada um viva o equilíbrio dentro da sua maneira de ser. Então, da raiva, do rancor, para que eu voltasse para isso, também para que eu me estabelecesse numa rotina, o que é uma dificuldade muito grande até hoje, tá? Outro assunto aí, para outros vídeos, é uma dificuldade muito grande para mim até hoje. E eu vou trazer aqui também para coisas que... Porque eu faço acompanhamento também com psicólogo. Meu psicólogo é muito abençoado, é o Bernardino, o pastor Bernardino. Ele é cristão, ele me conhece há muitos anos, porém, eu faço questão de enfatizar isso para você. Bernardino, ele não me trata, quando eu estou na terapia, como uma irmã em Cristo. Ou como uma menina que ele viu crescer literalmente, desde pequenininha. E que ele já cuidou por muitos anos. Não, ele me vê como uma paciente que está ali precisando de ajuda, ele me escuta e me orienta. Óbvio, nos momentos certos, porque Deus deu a ele sabedoria suficiente para isso, ele vai incluir sim os pontos bíblicos, até porque como nós temos, eu já o conheço, já tenho uma certa intimidade com ele, com a família dele, ele sabe os momentos em que ele pode incluir uma questão em que ele vai citar a Bíblia, em que ele vai citar a palavra, em que ele vai citar a transformação que Cristo Jesus gera em mim. Mas é óbvio, ele vai ter todo aquela análise e aquele cuidado através das diretrizes da psicologia. Então, ele vai analisar. Ele já cuida de mim, já me ajuda, me trata ali na questão da ansiedade, né, que foi algo que fui diagnosticada bem pequenininha, foi o primeiro ali, né, de diagnóstico. Eu era, né, extremamente agitada. Eu ainda sou uma pessoa ligada nos 220, mas a questão da ansiedade ainda é uma questão que eu luto até hoje, né, e que pelo poder de Cristo eu tenho vencido. E da depressão também, que também foi se manifestando pouco depois. E mais recentemente, após o evento do dia 28 de março de 2023, eu fui diagnosticada com bipolaridade tipo 1. Ai, gente, eu podia até pedir pra colocar isso. Editor, essa musiquinha, né? Esse efeito aí. Então, gente, eu fui diagnosticada, recebi esse diagnóstico e eu mesma, tá? Não precisava outra pessoa. Eu já tinha todos os preconceitos, né? Os preconceitos para o diagnóstico de bipolaridade. Até porque quem nunca ouviu, gente, na escola, na igreja, sei lá, na rua, falar, fulano é bipolar, porque fulano fica de um jeito numa hora, de um jeito em outro. Fulano, esse cara é bipolar, tá fazendo isso, depois quer outra coisa. É bipolar, é bipolar. Todo mundo já ouviu, né? E isso até é meio que uma coisa comum, né? Vamos dizer assim, não deveria ser. Mas é comum. Eu mesma até já falei, já mencionei assim, conversando. Não, gente, parece que é bipolar, porque, nossa, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa.
mas não é bem assim, tá? E esse diagnóstico, ele me ajudou a entender muitas coisas. A bipolaridade, basicamente, gente, vem por cima, tá? Eu não sou especialista nisso, mesmo tendo eu estudo, eu busco me informar de todos os diagnósticos, de todas as questões, para que eu possa entender melhor, né, discernir melhor as coisas, mas eu não sou uma especialista. Então, assim, a bipolaridade, ela consiste, principalmente falando do meu tipo de bipolaridade, que é o tipo 1. Ela consiste em períodos de hipomania ou períodos de, vamos botar aqui, né, nos termos mais usuais, períodos de agitação, hiperproatividade, hiperatividade, a pessoa tá, pensa em 1000 projetos, executa 1001, faz isso, faz aquilo. E o outro período, que é o período depressivo, né? E a questão da bipolaridade tipo 1 é que ela se alterna de um para outro. Ambas, tá? Se alternam de um para outro de maneira muito drástica. Porém, esse período depressivo ele pode ser muito mais profundo na bipolaridade tipo 1. Se eu estiver falando alguma coisa errada ou trocada, gente, eu já peço perdão e eu vou pedir ao editor para colocar aqui, porque eu posso ter trocado, tá? Eu li, eu acompanho tudo certinho para eu ter noção, mas eu posso ter trocado aqui, então me perdoe. Qualquer coisa eu vou pedir para que ele coloque aqui por escrito, se for o contrário, alguma coisa assim. Mas eu sei que a bipolaridade tipo 1, ela é um pouco mais complexa do que a bipolaridade tipo 2. E os episódios de depressão, eles podem ser maiores, tá? O que acontece? A pessoa, sabe quando você gasta energia extra, você não sabe definir o seu limite. Mais uma coisa aí da intensidade, você não sabe definir o seu limite, você não sabe definir até onde você pode ir. Então você vai desvairado, né, como um trem sem condutor, desesperado. Igual quando você tá descendo uma ladeira ali de bicicleta e tu vê que o freio não tá funcionando, você desce direto, você se esborracha todo. E ali você fica cansado, todo arrebentado, para você retornar e vai ser um processo mais difícil, vocês concordam? Então é exatamente isso, o problema dessa intensidade, né, mascarada aí, né, do mundo com, desse desequilíbrio mascarado com eu sou intenso. Ou então a pessoa se justifica sendo grossa, eu já fiz isso, eu sou intenso. Eu falo mesmo, você não está sendo sincero, você está sendo estúpido. Você não está sendo sincero, você está sendo um idiota. É isso, entendeu? E eu falo porque eu fui muitas vezes, né? Então você tá magoando pessoas, maltratando pessoas, passando por cima de pessoas. E isso não é certo, tá? Não só no evangelho. Tô falando da ética moral do ser humano, pelo menos deveria ser dessa forma, não é mesmo? Então, você perde, você não tem o equilíbrio, né? Na verdade, você nem que você perde o equilíbrio, você não tem o equilíbrio. Você acha que está no equilíbrio quando você está fazendo uma coisa com muita intensidade. Nossa, como eu sou produtivo. Olha fulano, olha ciclano, não sabem ser produtivos como eu, olha como eu faço coisas. Eu sempre falava isso, porque eu sei fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu tenho muitas ideias ao mesmo tempo e eu consigo executar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, e não porque eu seja uma super isso ou aquilo, tá, gente? Eu tô falando mesmo, trazendo os lados negativos disso. Nenhum excesso é bom. Então, eu me empolgava, eu falava, nossa, porque eu sou muito. Só que aí eu chegava num ponto que eu não conseguia discernir, ler as entrelinhas do meu corpo. Ler, não é nem entrelinha, tava escancarado pra quem pudesse ver. As pessoas falavam comigo, eu achava que elas estavam querendo me podar, tirar minha liberdade, porque eu também sempre tive essa questão com a liberdade. Então, nossa, eu sou livre, para de me podar, eu faço o que eu quiser. Gente, isso não é, essa é a falsa liberdade. A gente já falou isso aqui no canal. Então, eu tinha essa ideia fixa, totalmente, né? Nossa, meu Deus do céu, é isso que eu quero, não me podam. E as pessoas estavam identificando, porque quem tá de fora identifica de uma forma que a gente não vê. Eu sinto de uma maneira aqui por dentro que ninguém, mesmo me conhecendo muito bem, vai saber. E vice-versa. Mas quem está de fora consegue ver coisas que você e eu, no nosso interior, não vemos. E isso é muito importante. Estar rodeado de pessoas que te conhecem e que principalmente, gente, te amam, que passou pelo filtro do amor, elas vão te orientar da maneira correta. Acredite. Passar, até chegar aqui, que meu editor não vai gostar que eu tô chegando perto do microfone. Passar pelo filtro do amor. Aquelas pessoas que dão opinião, que falam coisas aleatórias, que não te conhecem, não te amam, não é válido, gente. Não é válido. Então, uma vez eu ouvi de passar pelo filtro do amor, e a palavra ensina muito isso. Cristo, o próprio amor. Então, isso não quer dizer não falar a verdade, até porque no amor se fala a verdade, tá? Quem te ama de verdade vai falar o que precisa ser dito. Pra você, no momento que precisa ser dito, vai falar, tá? Não vai passar a mão na sua cabeça. Então, eu deixava pra lá, ignorava completamente qualquer tipo de conselho de pessoas que queriam me ajudar, pessoas que me amam e que querem me ajudar. Então minha mãe, meu marido, antes de ser casada, a minha família sempre foi um pilar muito forte pra mim. As minhas meninas que eu falo, né? Agora chegou o meu Miguelzinho, chegou não, né, gente? Ele já tem 9 anos. Mas eu falo que ele é mais novinho, né? Mas as minhas meninas, né? Que é a minha mãe, a minha tia, a minha irmã. Gente, vocês podem ver que a iluminação mudou um pouquinho, nem tá aparecendo a minha luminária aqui, mas é porque uma das luzes, a bateria acabou, esqueci de carregar.
Mas voltando, então as minhas meninas, a minha família, né, que é a minha irmã, minha prima, que são minhas irmãs as duas, até inclusive minha prima, né, crescemos como irmãs mesmo. Então, assim, minhas irmãs, minha mãe, minha tia, na minha igreja, o próprio Bernardino, que antes de eu aceitar iniciar um tratamento, ele já me orientava sempre que podia, né, sempre que eu permitia também de orientar. Então, gente, eu ignorava, minha bateria acabava e o meu corpo pifava. Eu acho que essa é a maneira mais assim, que eu posso explicar mais fácil de vocês. E o que aconteceu comigo no dia 28 de março de 2023 foi que o meu corpo pifou, a minha mente pifou. Eu entrei em parafuso e só tô viva pela misericórdia de Cristo. Então, gente, eu tive mesmo um ápice ali, né? E a questão das nuances ali da bipolaridade que me foi explicado se encaixaram perfeitamente nesse quesito. Gente, é importante dizer que eu não me rotulo como isso. Eu tô incluindo isso para mostrar para vocês que até no meu exemplo, de uma pessoa que já é naturalmente mais agitada, mais intensa, com sentimentos e com tantas coisas, mais um turbilhão de sentimentos, e também mais agitada, pode ser transformada pelo Espírito Santo. Gente, não existe caso mais difícil para Deus, não existe caso impossível para o Senhor, nada é impossível para Ele. Tá? Nada é impossível para ele. Então você pode se considerar até pior do que eu, ou então diferente de mim, ou então parecido comigo. E talvez você já pensou, nossa, talvez não tenha jeito para mim, talvez não vá ter um jeito para minha situação. E eu te garanto que existe um jeito. Para Deus existe jeito. Ele transforma, ele pode ressignificar todas as coisas e ele ressignifica, se nós permitirmos, né, que ele possa agir nas nossas vidas. Então, gente, dentro de todas essas condições humanamente impossíveis de se acontecer uma transformação e principalmente de haver um equilíbrio, se para uma antes desequilibrada, 8 ou 80, falsa intensa, mas 8 ou 80, sem equilíbrio, sem limites e bipolar dentro da psiquiatria ali, como diagnóstico mesmo, não haveria jeito. Para alguém que odiava a si própria, para alguém que buscou intencionalmente andar na contramão das orientações do Senhor, mesmo o conhecendo, mesmo já tendo o conhecido. Então Deus teve muita misericórdia na minha vida, gente. Eu posso falar assim, dos servos, o menor, o pior, a pior, porque tinha tudo para não dar certo. Tinha tudo para não estar aqui, mas eu estou. E eu quero, gente, finalizar, mas não é como menos importante, mas muito pelo contrário. Vou ler aqui com vocês Eclesiastes, no capítulo 7, o versículo 18. Eclesiastes, ali Salomão, ele está refletindo sobre várias coisas, sobre o que faz sentido, né? É a conclusão dele a respeito das coisas da vida. E Salomão foi um homem extremamente rico, que era um rei, extremamente rico, mais rico, cheio de sabedoria também, porque uma coisa ele pediu, foi sabedoria, ele recebeu, e terminou distante do Senhor. Então, você pode ter todo tipo de conhecimento, riquezas, poderes, longe de Cristo, você não é nada. Mesmo utilizando da sabedoria que o próprio Deus o concedeu. E, numa das conclusões aqui dele, que ele fala dos limites da sabedoria humana. Fala que não faz sentido, né? Fala do justo e fala do tolo. Mas eu quero me ater ao versículo 18. Ele inicia, preste atenção a essas instruções. Pois quem teme a Deus evita os dois extremos. Ele está falando do justo e do tolo. E trazendo aqui para o nosso assunto, né? Evita os dois extremos. Então, de eu estar sempre correndo atrás de algo, ou de eu estar sempre fugindo de algo. Então, aplique esses dois extremos. O que seriam esses dois extremos na sua vida? Aonde há um extremo e há outro extremo na sua vida. E ele diz, como evitar esses dois extremos? Temendo a Deus. O homem que teme a Deus, ele deixa de ser um tolo para ser um justo. Ele deixa de falar o que lhe vem à cabeça para falar aquilo que ele sabe que o Espírito Santo está conduzindo ele a falar. E principalmente para calar quando ele precisa calar. Porque o sábio, ele não só sabe o que falar ou a hora de falar. Ele sabe quando calar. Então, para um ser intenso, para essa intensidade do mundo de 8 ou 80, sem limites, como um cavalo alado, sem limites, para isso, gente, a solução é temer a Deus. Somente quando nós tememos a Deus, nós entendemos porque Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você. Ele é o nosso Criador. Então, Ele criou, Ele nos formou. Pensa que se você tem um problema no celular, você não vai levar para uma loja de conserto de brinquedos. Você não vai levar para um hospital.
você vai levar para uma assistência técnica compatível com o seu celular, até porque se ele for um tipo de modelo e aquela assistência for de um outro modelo, também não vai funcionar, mesmo ambos sendo celulares. Então, ambos sendo seres humanos, o Senhor ele nos direciona a assistências específicas. Tá vendo como a palavra é incrível, como Deus não nos trata como meros robôs para fazer o que ele quer? Tá vendo como esse argumento do mundo cai por terra? Ele deseja que eu e você busquemos assistências específicas para as coisas e os problemas que cada um de nós enfrentamos. É óbvio, tem a natureza caída de todo ser humano, mas tem as especificações aqui das quais eu citei as minhas próprias, que podem não ser as mesmas suas. E vale o mesmo assunto da mesma maneira, porque Deus ele é Deus de equilíbrio. E aí, o próximo versículo que eu vou ler, ele se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor de medo e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Autocontrole, gente, a palavra de Deus é perfeita e ela é completa. E Deus, ele faz tudo de maneira maravilhosa, maravilhosa. O Espírito de Deus nos dá, não de covardia, não de temor no sentido de viver temeroso, viver com medo de tudo, deixar de fazer porque tá com medo, fazer atropelado porque tá com medo, se deixar levar pelo medo, porque medo todo mundo vai sentir, mas ser guiado pelo medo, pelo engano do medo, é uma opção, tá? É uma opção. É fácil? Não é fácil, mas é uma opção. E aquele que teme a Deus consegue evitar os dois extremos, logo consegue viver subjugado a esse espírito, sob esse espírito que a palavra diz, que não nos dá temor e covardia. Covardia para destratar as pessoas, porque isso não é coragem, isso é covardia. Covardia para não fazer as coisas, não continuar fazendo aquilo que se deve fazer. Porque se é um covarde, porque se deixa levar pelo medo, se deixa levar pelos sentimentos, pelas sensações. Eu sinto isso, logo é. O sentimento não é o suprassumo, não é a verdade. O teu pensamento não é a verdade. E os seus sentimentos não são a verdade. Essa história de ser guiado pelo coração é outra falácia, é outra mentira do mundo. Porque se você for guiado pelo coração igual eu era, de 8 a 80, eu vou estar sempre caindo. Eu vou estar sempre entrando em tilt. Eu vou estar sempre morrendo. E é assim que, infelizmente, muitas pessoas perdem as suas vidas hoje. E eu falo de perder a vida não só da morte física, mas de perder a sua vida, de perder a sua essência, de perder quem é, de viver infelizes, de viver subjugado a relacionamentos abusivos, de viver subjugado a relações tóxicas, não tô falando só de relações amorosas, mas de relações sejam elas quais forem, de viver subjugado a uma vaidade exacerbada, de viver subjugado aos próprios devaneios da sua própria mente. Eu preciso de ajuda. E eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Eu preciso reconhecer que eu preciso identificar os meus limites para manter um equilíbrio, não viver a 100 por hora para depois dar tilt e pifar, mas sim para continuar. O Senhor, ele quer servos que permaneçam, que continuem. E é óbvio, vão acontecer intercorrências ao longo da vida, doenças, seja da mente, seja do corpo, situações, N situações. Mas eu tô falando sobre aquilo que nós precisamos nos responsabilizar. O meu eu, a minha maneira de ser e a maneira como eu lido com a minha vida e com os meus dias, eu preciso me responsabilizar. Eu sou responsável. E eu decido se eu permito que o Espírito Santo de Deus haja na minha vida, me tirando esse espírito de temor e covardia e colocando de poder, de graça e de autocontrole. Essa mensagem, meus irmãos, para hoje e para sempre. Não sei quando você vai ver esse vídeo, nem sei se esse vídeo vai ser divulgado hoje, vai ser postado, né? Vai subir pro YouTube hoje, dia 28, que eu tô gravando no dia 28. Ou se vai ser um outro dia, mas não tem problema. Eu só quero que você tire algum trechinho disso e deixe que o Espírito Santo fale com você. O Espírito Santo se encarrega de todo o resto. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até a próxima!